What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a mostrar as ferramentas de Sculpt no Cinema 4D, mostrando a relação delas com as do ZBrush. Fala Grab, Smooth, Brush, Move bem rápido. Se você conseguir sem tropeçar, vai tropeçar só nas ferramentas mesmo. Vai vendo. Bem, nesse vídeo nós vamos continuar os conceitos básicos de Sculpt através de duas ferramentas que a gente tem aqui, que são o Pull e o Grab. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo Grab. É a coisa mais simples. Vejam que eu tenho um determinado conjunto de setups aqui. E a ferramenta Grab, de maneira geral, eu costumo usar ela com um tamanho grande, um tamanho razoável. Ok? Que ela é a ferramenta que seria equivalente à ferramenta Smooth, ou melhor, seria equivalente à ferramenta Move no ZBrush, ok? Então, para que ela serve? Ela serve para esse tipo de distorção. E esse tipo de distorção é melhor que a gente faça. Veja, vou tentar mostrar. Se eu venho aqui, eu mostro a minha malha. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: Display, Guru Shading Lines, essa é a minha malha. Eu posso inclusive trabalhar, é aconselhado que a gente trabalhe com a malha baixa, para a gente ter uma noção do que está fazendo. Ok? Vejam, eu vou começar muito do começo. Ok? E eu usaria a ferramenta Grab se eu quisesse fazer determinados ajustes de deformação. Ok? Vejam, este é o processo. Então, o processo se desenvolve lentamente, não tem outro jeito. A gente vai precisar ter paciência, ok? E com o tempo a gente vai ficando mais familiarizado com os tipos de ferramenta e os tipos de resultados que a gente vai obtendo com aquilo que a gente faz, ok? Volto a insistir, o Control diferente, o Alt aqui navega, o Shift e faz um erase aqui, enfim. É muito comum a gente fazer uma confusão com as ferramentas com as quais a gente começa a trabalhar. E uma das coisas que eu já disse a vocês é que a falta de resultados faz com que a gente fique muito frustrado no começo do processo de sculpting, ok? Vejam, eu vou pegar agora a minha ferramenta Pull. E o que é a minha ferramenta Pull? No caso, vejam só, eu vou dar um display Guru Shade para eu ver. Eu estou criando um stamp. Se vocês lembrarem, eu parei exatamente onde eu tinha mostrado no primeiro vídeo aqui. Opa, eu estou sempre indo no lugar errado aqui. É no Settings Load. Eu acabei puxando aquela Rhino, cadê a Rhino? Aqui, Rhino Skin, ok? Eu vou dar um reset, veja, e o reset me ajudará a mostrar o que acontece. Basicamente, vejam, está tudo meio ruim. Eu já disse a vocês que a coisa vai ficar ruim mesmo. Não é garantia de que eu vou usar tudo que eu estou mostrando a vocês. Mas basicamente essas duas ferramentas aqui, elas são equivalentes às duas ferramentas principais do ZBrush. Vamos falar um pouco do ZBrush também. Veja, acabei de fazer uma bobagem. O que eu faço? A primeira coisa aqui é Preference Init ZBrush. Ok? O Init ZBrush me permite que eu passe uma borracha em tudo aqui e comece tudo de novo. Também, aqui nos primeiros tutorials da Watt, há muito tempo atrás, a gente mostrou quais são as possibilidades de salvar um projeto, ou uma imagem, ou um modelo, ou importar ou exportar um mesh, ok? E o que a gente vai fazer aqui é resgatar simplesmente. Eu vou vir no meu Sculpt, onde está? Sculpt Subdivision Fox, onde eu parei com a minha Fox, ok?
Edit. Shift F eu posso usar para... Edit Shift F eu posso usar para ver a malha. E quais são as ferramentas aqui? As mesmas ferramentas, vejam aqui, com X eu crio a minha Symmetry. Estou com a minha ferramenta muito baixa. E aqui, vejam, ela também está com uma intensidade alta não de RGB, de Z. Veja, aqui eu estava com uma intensidade muito grande, estava com uma deformação muito grande, ok? Vejam, esta é uma ferramenta que se usa, vou abaixar ela aqui para mostrar ela ao contrário. Usa-se para que a gente faça determinados incrementos na malha a partir de uma adição de volume, ok? É diferente da ferramenta Move, que é o equivalente no Cinema 4 ao meu Grab aqui. Vejam, os desenhos são semelhantes, ok? No ZBrush aqui a gente vai usar grandão. Ela também é uma ferramenta de distorção de malha, ok? Essas duas ferramentas são as ferramentas mais básicas. Veja, se eu coloco aqui, isso aqui, o Move não altera substancialmente, o meu Standard aqui altera a minha distorção aqui. Veja. Ok? Enfim, eu vou ter muita paciência, porque eu acho que nós vamos precisar dessa paciência para explicar quais são os processos. A princípio, eu estou fazendo novamente um overview. A gente já fez um overview do ZBrush há bastante tempo atrás. Quem acompanha o What sabe que a gente já falou algumas coisas. Mas a minha abordagem para o ZBrush é uma abordagem um pouco diferente da abordagem que a maioria dos sculptors utiliza, ok? Vejam, muito sutilmente eu estou fazendo algumas alterações na malha do meu objeto, e essas alterações elas vão sendo significativas quando eu sei, na verdade, quando eu sei qual tipo de morfologia que meu objeto tem, ou seja, eu vou trabalhar na morfologia do meu objeto e com isso eu consigo ajustes mais adequados, ok? Porque se a gente começa a fazer de uma forma estúpida, como eu estou fazendo aqui, ok? Há uma grande chance de você simplesmente destruir o modelo, ok? Então, não vou garantir que eu fique fazendo os dois ao mesmo tempo. Em alguns casos eu vou trabalhar efetivamente as ferramentas aqui no Cinema 4 e depois a gente num projeto mais sofisticado, que vai ser o projeto da nossa Pulip, eu vou mostrar para vocês uma das muitas possibilidades de sculpting no ZBrush, ok? Vejam o seguinte, o ZBrush ele tem um arco que vai desde aquela modelagem de escultor mesmo, o cara que pega uma bolinha e começa via Dynamesh, vai distorcendo e vai criando o seu objeto, ele não está nem aí para ver referências, etc, etc. E existem aqueles modeladores mais antigos que usam referência, acabam usando o sistema de switch aqui, o sistema de Z-Sphere, ok? E cria todo um sistema de malha primeiro, para depois fazer o objeto, etc, etc, etc. Existe um processo mais poligonal. Esse processo mais poligonal, ele funciona melhor, vejam só, bobagem, ele funciona melhor quando eu quero criar uma estrutura, Ctrl N, ok? Quando a gente se perde aqui. E, vejam, por enquanto, continuo não fazendo nada de útil, ok? O que a gente precisa, eu acho muito necessário, é iniciar o processo e se sentir mais confortável com o uso das ferramentas. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui a gente faz Grab, Smooth, Brush, Move e o meu eu quero de morango. Se você gostou, não esquece da gente.
A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.